Atritos entre os Estados Unidos e a China aumentando nos últimos tempos. Como isso mexe com o mercado e o que esperar? Os conflitos entre Estados Unidos e a China não vêm de hoje, mas as tensões estão ganhando força recentemente por algumas razões. Primeiro, um suposto balão espião chinês estava sobrevoando o território norte-americano. E segundo, a China tem estreitado relações com a Rússia, podendo apoiá-la na guerra contra a Ucrânia. Com isso, os Estados Unidos estão prometendo sanções ao país asiático. Eu vou te contar os detalhes dessa situação daqui a pouco. Primeiro, vamos falar o que isso está causando e ainda o que pode causar no mercado financeiro. É claro que as tensões entre os Estados Unidos e a China podem afetar as bolsas de valores e o câmbio no mundo. Mas no caso do balão espião, especialistas comentam que até o momento o impacto dessas tensões nas bolsas de valores e no câmbio tem sido relativamente mínimo. Quem me disse isso foi o Fabrício Gonçalves, CEO da Box Asset Management, e ele comenta que os mercados parecem estar avaliando que as tensões atuais não devem afetar drasticamente as relações comerciais entre os dois países. Quanto aos futuros desdobramentos deste caso, ele diz que é difícil prever com certeza o que vai acontecer. É possível que as tensões entre os Estados Unidos e a China aumentem, mas também é possível que as partes envolvidas busquem resolver o conflito por meio de negociações diplomáticas. Falando do que o mercado espera, é claro que é importante que as relações entre esses dois países sejam gerenciadas de maneira pacífica e construtiva. A ideia é evitar uma escala das tensões e garantir a estabilidade econômica global. Mas falando sério, que história é essa de balão espião? É para se preocupar mesmo? Eu perguntei isso para um professor de Relações Internacionais, o Roberto Ubel, da SPM, e ele me disse que essa situação foi, na verdade, um balão de ensaio para medir a opinião pública sobre o conflito e o futuro das relações entre os países. Escuta só o que ele disse. Também um balão de ensaio para medir as questões relacionadas à China e aos Estados Unidos, ou seja, como a agenda de Biden seria vista com relação a uma maior assertividade contra a China, já que nós temos sempre essa balança, Rússia e China no horizonte da política externa norte-americana. Mas o impacto na Bolsa de Valores foi praticamente mínimo, né? A taxa de câmbio, o dólar se valorizou no último mês 1,8% com relação ao yuan renminbi chinês, que é uma valorização muito pequena se comparada a outras moedas, né, outras cestas de moedas. Então não teve um desdobramento maior no câmbio internacional e sobretudo nos dois países. É claro que China e Estados Unidos continuam com rusgas internacionais, rusgas com relação a acordos de tarifas, as questões geopolíticas no norte da China, né, mas essa questão do balão ela foi muito mais para desviar o foco de questões domésticas dos Estados Unidos e também para uma tentativa de mensurar a percepção da opinião pública e da posição dos Estados Unidos contra uma eventual ação mais assertiva do governo Biden contra a China, né? Então eu não vejo isso como algo que possa ter impactado de fato mercados de maneira mais significativa. Agora, outro assunto. Se a China se unir à Rússia na guerra contra a Ucrânia, o negócio deve piorar. Nesse caso, deve haver mais instabilidade em todo o mercado financeiro. A gente sabe que a China é uma das maiores economias do mundo e qualquer ação que afete seu desempenho econômico pode provocar consequências em todo o mercado. Outra coisa, se a cooperação entre a China e a Rússia for adiante, pode haver um realinhamento das alianças políticas globais, e isso deve causar mais implicações em toda a economia também. Por exemplo, isso pode afetar as relações comerciais entre os países ocidentais e a China, bem como prejudicar o fornecimento de recursos naturais. Essas são as principais preocupações do mercado, segundo o Fabrício Gonçalves, da Box Asset. Agora, o professor de RI da SPM não acredita que os Estados Unidos devam aplicar sanções à China. Isso porque a economia norte-americana iria se prejudicar muito.
Então, escuta aí o que ele disse. É praticamente impossível os Estados Unidos aplicar sanções econômicas contra a China por causa do seu envolvimento na guerra na Ucrânia ou um apoio maior à Rússia. Em primeiro lugar, porque sancionar a China significa sancionar a própria economia norte-americana, que é altamente dependente das relações comerciais com os chineses. Né? Então, seria, de fato, você estar sancionando a si mesmo. Né? E os Estados Unidos perceberam que as sanções à Rússia não surtiram o efeito esperado. Pelo contrário, a Rússia conseguiu contornar as sanções e, inclusive, este ano se projeta um crescimento econômico robusto para a economia russa, né, no crescimento do PIB. Então, dificilmente os Estados Unidos venham a impor sanções à China, porque isso também teria um rescaldo geopolítico. Né? Nós sabemos hoje das sanções no norte-sul da China, na qual os Estados Unidos estão diretamente envolvidos, então qualquer tipo de medida teria uma retaliação geopolítica. Medidas econômicas e financeiras podem ter retaliações geopolíticas, como é praxe na política externa chinesa e também norte-americana. Pessoal, se tudo isso for adiante, no Brasil o reflexo deve incluir a redução com o comércio na China, o aumento do preço das commodities, instabilidade no mercado financeiro e queda dos investimentos estrangeiros. Agora, recapitulando as últimas notícias dos desentendimentos entre Estados Unidos e China, no início do mês as coisas começaram a esquentar quando as autoridades norte-americanas identificaram um suposto balão espião chinês sobrevoando o território dos Estados Unidos, como eu já comentei para vocês. Um caça militar do país norte-americano abateu o balão enquanto ele sobrevoava a costa da Carolina do Sul. Washington classificou o balão como uma clara violação da soberania dos Estados Unidos. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou a derrubada, dizendo que o balão estava sendo usado pela China em uma tentativa de vigiar locais estratégicos na área continental dos Estados Unidos. Durante toda essa confusão, a China reconheceu ser proprietária do objeto, mas disse que esse suposto balão espião se tratava, na verdade, de um dirigível de fins meteorológicos, civis e outros objetivos científicos e que tinha se desviado do percurso pretendido. Dessa forma, o país asiático lamentou que o objeto tenha se desviado para o espaço aéreo norte-americano. Mas não parou por aí. O Ministério das Relações Exteriores da China acusou os políticos e a mídia dos Estados Unidos de tirarem vantagem da situação em desacreditar de Pequim. E continuando a saga dos conflitos, neste dia, 24 de fevereiro, completa um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. E neste momento, a China tem mantido um contato bem estreito com o país invasor. Nos últimos dias, o principal diplomata da China, Yang Yi, teve um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em que se comprometeu a fortalecer a cooperação entre os dois países, segundo também um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China. Yang disse a Putin que a China está disposta a trabalhar com a Rússia para aprofundar a confiança política, ampliar a cooperação pragmática e desempenhar um papel construtivo para ambos os países na promoção da paz e do desenvolvimento. E claro, tudo isso não agradou os Estados Unidos e os outros países membros da OTAN. Isso porque acendeu um alerta para ataques mais intensos da Rússia à Ucrânia. E aí o que aconteceu, né, gente? O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, fez uma visita não anunciada a Kiev, prometendo ficar ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário. Ele disse o seguinte, abre aspas, quando Putin lançou sua invasão, ele pensou que a Ucrânia era fraca e o Ocidente estava dividido. Ele pensou que poderia durar mais do que nós, mas ele estava completamente errado. Fecha aspas. Com isso, o presidente dos Estados Unidos prometeu à Ucrânia mais de 500 milhões de dólares em armamento, incluindo munição de artilharia, sistemas antitanque e radares de defesa aérea, além de sanções mais rígidas contra a Rússia. Mas não para por aí não, viu, gente? Depois do que disse Biden, Moscou suspendeu o tratado histórico New START de controle de armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos chamou isso de grande erro. A coisa tá bem feia mesmo.
Agora, voltando para a China, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos vão retomar as discussões de questões econômicas com a China no momento apropriado. Ela falou o seguinte, abre aspas, deixamos claro que fornecer apoio material à Rússia ou assistência com qualquer tipo de evasão de sanções sistêmicas seria uma preocupação muito séria para nós. E certamente continuaremos a deixar claro ao governo chinês e às empresas e bancos em suas jurisdições quais são as regras sobre as sanções e as sérias consequências que eles enfrentariam ao violá-las. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o site e o canal do Invest News. Até a próxima!